diretamente dos estúdios da Rádio Alepa, ao som de John Cabano. Eu queria inclusive uma salva de palmas, Aldeci, porque a gente tem um retorno aqui no nosso estúdio hoje. Queria que a câmera mostrasse o Betinho aqui. Ai, Betinho. A nossa Angelina Anjos retorna hoje para os estúdios da Rádio Alepa. Angelina, seja bem-vinda de volta. Bom dia. E aí, bom dia para todo mundo. Bom dia, galera que tá aí acompanhando a gente de casa. O pessoal começa a preparar o almoço, né? E aí hoje a gente vai ter uma entrevista do DH Alepa muito significativa para essa casa, porque é uma matéria que é muito debatida, tem muitos debates, houveram muitas sessões especiais, audiências públicas, tem até um livro de Estado que essa casa trabalhou para que existisse, que é o relatório Paulo Fonteles Filho, o relatório da Comissão da Verdade do Estado do Pará. E hoje, com quem a gente está aqui? Fala pra gente. Pois é, Angelina, hoje além da sua presença também temos outra presença muito importante. Queria uma salva de palmas também, Aldeci, por favor. Aqui para não ficar ninguém com ciumeira, né? Hoje a gente está recebendo aqui o Anderson Araújo, também conhecido e muito conhecido, que eu falei, olha, até eu conheço, como Anderson Jor, que é jornalista, nascido em 1979 aqui em Belém e formado em 2004 pela Universidade Federal do Estado com mestrado em Ciência da Comunicação pela Universidade do Porto, em Portugal, né? Anderson, bom dia para ti. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Alepa. É um prazer te receber e conhecer agora em carne e osso, né? Que eu já conhecia pelas redes antes. Obrigado, Rafael. Obrigado, Angelina. Obrigado para quem está ouvindo. Para mim é um prazer e um orgulho estar aqui nessa casa, né? Que é a Casa do Povo. E voltando a essa casa, né? Porque eu trabalhei aqui, eu fui repórter setorista do Liberal e do Diário do Pará há muitos anos, ali pelos anos de entre 2004 e 2007, aqui eu tive várias passagens acompanhando as sessões, entrevistando os deputados, levando os assuntos importantes que aconteciam na casa para as redações de jornais e para os jornais, né, para a população, por meio de notícias. E hoje a gente está recebendo, Angelina, o Anderson aqui, porque a gente vai falar sobre o 47º Prêmio Vladimir Herzog. E o Anderson é um dos concorrentes, junto com a sua equipe, é claro, na categoria multimídia, certo, Anderson? O Anderson concorre com a obra Memória, Verdade e Ditadura. As vítimas quase esquecidas de uma história que não acabou. Essa obra que está publicada no site do DOL, o Diário Online do Pará. Anderson, primeiramente, tu contou aqui pra gente que tu nunca havia concorrido a nenhum prêmio, né? Como é essa sensação de ser logo esse um prêmio tão grandioso no meio jornalístico? Pois é, a minha querida Angelina, ela foi fundamental para fazer essa matéria. Eu fui uma das fontes, né, para a gente começar essa apuração. E quando essa apuração terminou, a Angelina disse, olha, essa matéria é uma matéria importante, ela pode ser candidata a prêmios, né, que são importantes. E eu disse assim, não sou tão otimista assim, mas inscrevi a matéria no Prêmio Vladimir Herzog. Não esperava que o prêmio fosse colocar a matéria entre as 3 matérias finalistas. É um prêmio super importante. Acho que qualquer jornalista que tenha o mínimo de consciência da sua profissão e da importância dessa profissão conhece o Prêmio Vladimir Herzog, conhece a história do Vladimir Herzog, né, que foi um ícone, uma vítima da ditadura militar no Brasil. E estar entre os finalistas desse prêmio, para mim, é muito importante, assim, é muito gratificante, porque, de certa forma, celebra 20 anos aí de profissão, né? Mais de 20 anos de profissão. E não só de profissão, né? De estudo, de empenho, de contato com ativistas de direitos humanos, de causas sociais que são importantes e justas para o país. Eu e a Angelina, a gente está sempre por aqui com o DH Alepa, né? E nós ouvimos já histórias muito comoventes. E eu queria te perguntar como iniciou esse teu trabalho, essa tua curadoria com os entrevistados. Já existia antes dessa matéria um interesse, uma inquietação com o tema, mesmo antes de ter procurado jornalismo? Como é a tua história com esse tema da ditadura? Olha, eu sempre fui muito ligado à história. Eu, na verdade, até passei
o curso de História na UFPA, mas eu não pude cursar porque eu mudei de cidade. E aí ficou um sonho assim guardado para depois. Quem sabe um dia eu volte. Mas eu sempre fui muito interessado na história do Brasil, principalmente, e na história da ditadura militar, né? Sempre me tocou muito esse tema. Quando foi agora em 2024, veio o filme, né? O Ainda Estou Aqui. E eu fui ver o filme, né? E eu saí arrasado, assim. Eu fiquei muito comovido, assim, com o filme. Acho que todo mundo ficou, né? E eu fiquei pensando nas outras histórias que o filme não mostra, né? Porque o Rubem Paiva é também um mártir, né? Uma figura super importante do país. A Eunice é outra, né? Ficou muito famosa com o filme, né? Pouca gente até sabia do que tinha sido ela para essa história. Mas eu fiquei pensando em outras histórias. E essas histórias que não tinham sido contadas aqui no estado, né? A história do Paulo Fonteles, que embora seja muito conhecida, né? Tem livros, inclusive, alguns documentários. A história do João Batista também é muito conhecida, embora já comece a ser apagada, né? Tanto de um quanto de outro. Mas tem outros personagens, né? Que a ditadura matou, assassinou e deixou um rastro de sangue e de dor para essas famílias, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, mas ninguém vai falar disso de novo, né? A gente está vivendo um momento em que esse tema... Teve uma tentativa de golpe, né? Teve os condenados agora. Bolsonaro foi condenado por uma tentativa de golpe. Ele, mas a turma dele foi condenada. E essa questão da ditadura militar, ela está presente ainda, né? É uma história, como o título da matéria diz, é uma história que não acabou. A gente continua vivendo essa história. E aí quando você vai atrás dos personagens, e aí você cai a ficha de verdade que a história continua. As pessoas continuam chorando, continuam sofrendo, continuam padecendo dessas ausências. Então, com o filme, o impulso do filme, né, o clima de comoção que o filme gerou, eu disse, bom, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a fazer a apuração. Estava vendo aqui, inclusive, o teu material no site do DOL, trazendo alguns números oficiais, né? Uhum. De 434 vidas perdidas, 191 mortos e 234 pessoas desaparecidas. Como tu falaste, a história do Rubem Paiva, da Eunice, são histórias que reverberaram muito ao longo dos anos, não só com o filme, né? O filme, claro, trouxe de volta à tona, mas a Eunice há anos já batalhava aí na frente, né? Indo ao Congresso e etc. Mas aqui no estado, com certeza, até pela mídia ser mais distante, né? A grande mídia ser mais distante aqui do norte do país, e nós devemos ter histórias que nunca vieram à tona, né? De povo pobre, de gente que era seringueira, que era agricultor familiar. E eu queria saber o que a gente pode comentar sobre isso, porque aqui a gente sempre traz essas histórias, né? Para, como tu disseste, não deixar morrer o assunto, né? Inclusive é algo que a Comissão de Direitos Humanos tem trabalhado, inclusive com a aprovação de leis como a Semana da Verdade, né? Nas escolas. Essa questão da verdade, né? Eu estava até ouvindo ontem um podcast e o entrevistado disse o seguinte, que quando a Dilma criou a lei, para criar a lei da Comissão da Verdade, né? Isso mexeu com os brios dessa turma, né, conservadora, que no final das contas ainda acha que esse tipo de poder ainda é legítimo, né? O poder do autoritarismo. Mas acho que eu acabei me perdendo. Eu fiz essa digressão e acabei me perdendo. Mas assim, para que você que está aí na sua casa nesse instante, a gente está falando aqui com Anderson Araújo, tratando sobre o tema Memória, Verdade e Justiça, e o Anderson, ele tá apontado para ser o vencedor. A Angelina já te declarou vencedor. Já me declarou. Já te declarou. Só para você entender, só dele ter sido um dos apontados, e acho que o único do norte, o único daqui da nossa região, isso já é um prêmio, né? Porque, para você que tá aí, que acompanha a gente, que não sabe,
Prêmio Vladimir Herzog é como se fosse o Oscar, né, da comunicação do Brasil. Então, assim, Anderson, queria que tu pudesse falar pra gente exatamente desse material que tu disponibilizaste junto com a tua equipe, né, que a gente não trabalha só, a gente sempre tem uma equipe que luta com a gente. Esse material de histórias, essas histórias que ainda não estavam na mídia, né? Como é que tu pode dizer pra gente assim, enquanto jornalista, como isso chegou dentro da tua vida, e isso ser apontado como um prêmio, o que é que significa? Só tomando o fio da meada, né? Então, no final das contas, eu fui buscar essas histórias, né? E inclusive atrás de arquivos de jornal e livros também, né? Por exemplo, a questão do assassinato do Paulo Fonteles, que é uma coisa que comoveu a cidade inteira. Isso tá perdido na memória da nossa cidade. Porque você imagina ter assassinado um deputado estadual, um político da importância do Paulo, e isso ter comovido a cidade ao ponto de ter, num cortejo de 5 a 7 mil pessoas, né? Dependendo do jornal ali, tinha diferença de número, né? A mesma coisa com João Batista também, que foi assassinado, né? E é interessante porque isso é depois da ditadura. Tá? Depois da ditadura oficial, porque a ditadura terminou em 85, né? Mas você tem aí até 88 um período de transição, né? Tem a Constituinte e tudo mais. Mas essa questão de não ter acabado, de ter continuado essas perseguições, essas retaliações, esses assassinatos, isso é muito presente na história do Pará. Então eu fui buscar, né, pesquisar essas histórias. Pesquisar, primeiro, esses dois parlamentares, né, tanto João Batista quanto Paulo Fonteles, quanto pesquisar outras histórias, por exemplo, como a história do Virgílio Sacramento, né, que é um sindicalista que foi assassinado em Moju, que até hoje não foi conseguido provar que ele foi assassinado. Mas tem todas as evidências de que ele foi vítima de um crime que é relacionado à ditadura, porque a pistolagem no Pará, no final das contas, é um reflexo da ditadura, né? O próprio filho dele, o Elias, diz isso, né? Que o braço político da ditadura foi, de certa forma, desmontado com o fim da ditadura em 85. Mas o braço econômico continua e continuou matando as pessoas, e tanto que você tem uma série de assassinatos de sindicalistas, de lideranças religiosas, de presidente de associação, de presidente de centros comunitários. Você tem aí, e é engraçado porque quando eu era criança, eu ia muito na CNBB pesquisar sobre o tema, né, para trabalho de escola, assim, e eu ficava com aquilo ali, gente, mas esse tanto de gente assassinada, como assim? Né? Ficava muito curioso, né, com isso. E não entendia muito bem, porque, enfim, né, a gente não tinha as ferramentas corretas para fazer a análise daquela coisa. Mas a gente parar para pensar, né, e analisar o que rolou depois, faz parte de um entulho autoritário de achar que se pode matar, achar que se pode perseguir, que pode violentar, torturar. Desaparecer com pessoas. Desaparecer com pessoas, né? E a história do Virgílio é uma dessas histórias tenebrosas, porque era um chefe de família, uma família grande, com filhos pequenos, que tinha uma liderança muito singular lá na região do Moju, e de repente ele é atropelado. Ele tá voltando para casa e vem um caminhão e atropela esse cara. Atropela numa estrada que quase não tem trânsito, num domingo, num horário de que não tinha muita gente na rua, e esse homem atropelado, né, e a família fica, mas como assim ele foi atropelado, né? E a família é um trauma gigantesco, assim. O Virgílio, o Elias, quando conta, né, e eu tive uma tarde inteira para conversar com o Elias sobre essa história, o Elias chora, né? O Elias era muito criança na época, mas ele chora e conta como isso impactou a família, como a família quase passa fome, como a mãe teve que se virar para
lidar com aquela ausência, né? Como os filhos também ficaram marcados para a vida inteira. O Elias depois virou historiador, é um grande historiador também, com doutorado pela UFPA, com um trabalho, inclusive, voltado para investigar, né, esses crimes da ditadura no Pará. Então são histórias que estão muito presentes ainda, estão muito marcadas, e eu fico ainda assustado que tem gente que nega isso. Como você pode negar, sabe? E é desconhecimento. Eu acho que o jornalismo tem essa função também, de trazer essas histórias à tona e mostrar, gente, você que não acredita, tem gente que diz que a ditadura não existiu ou que a ditadura foi branda. Não foi, gente. As pessoas foram assassinadas, foram perseguidas, foram torturadas. Essas chagas, esses traumas estão aí até hoje, né? Outro dado que tu traz aqui na tua matéria, inclusive, é sobre essa questão dos conflitos no campo, né? Que desde 1964, mais de 800 conflitos registrados aqui no estado do Pará. E parece que para o cinema, como a gente estava comentando, o Ainda Estou Aqui, a imagem da revolução, da ditadura, fica muito ali no ambiente da universidade, dos artistas. E aqui no estado parece que tinha muito a questão do conflito da terra, né? E tu achas que não existe talvez uma comoção das pessoas com esse tipo até de apagamento dessas pessoas, diferente de artistas, de estudantes? Eu acho que ficou muito patente que a ditadura, ela, de certa forma, mirou em alguns alvos famosos. Você tem a história do Caetano Veloso, que foi exilado, do Gilberto Gil, o próprio Chico Buarque, e outros artistas que foram perseguidos e alguns até assassinados, e que isso, de certa forma, circulou e marcou E aí o ambiente, né? Rio, São Paulo, o Rubem Paiva ali no Rio e tudo mais. Isso criou uma certa imagem de que a ditadura focou em apenas alguns alvos e foi muito pontual em quem ela perseguiu. Quando, na verdade, a ditadura é uma chaga que se espalhou no país inteiro. E no Pará, isso a gente ainda vive. Porque, no final das contas, como o Elias Sacramento fala muito bem, não fala do nada, ele fala porque ele foi uma das vítimas, né? Porque o pai dele foi assassinado, e ele se dedicou a vida inteira para isso, né? Para estudar isso. Ele diz exatamente isso, que o braço econômico da ditadura, ele permanece. Que são fazendeiros, são proprietários de terra, são as pessoas que acham que não tem lei para eles, né? Porque a ditadura é isso, é um Estado com lei, mas lei para alguns só, né? Não é uma lei para todos. Então, no Pará, isso ficou patente. Eu tive a felicidade como profissional e a infelicidade como cidadão de ver o ambiente após a morte da Dorothy Teng. Eu estive quando a Dorothy foi morta, em 2000 e, se eu não me engano, em 2004, me corrijam. Em Anapu? Em Anapu. Eu cobri a morte da Dorothy, e a morte da Dorothy é isso, olha só, 2004, século 21. Sei lá, não sei, não vou fazer a conta de cabeça agora que eu sou ruim em matemática, mas 21 anos. 21 anos depois do final da ditadura, uma liderança religiosa, uma idosa de 76 anos na época, foi assassinada ali. Uma Bíblia na mão, né? Bíblia na mão. Uma senhora, quem é? Você encontra uma senhora de 76 anos na rua, como é que você imagina que essa pessoa vai ser assassinada, vai ser violentada nesse ponto? Ela foi morta covardemente, né, por pistoleiros ali. E por que foi morta? Porque o Pará, infelizmente, a gente precisa dizer isso, é muito complicado dizer, a gente vive até uma COP30, né, com o Pará na mídia, e a gente está muito orgulhoso de tudo isso, né, com as obras, com a visibilidade que a gente está ganhando, mas é preciso dizer, o Pará ainda é um estado marcado por esse período, e a gente ainda tem muita violência. A violência no campo, ela existe, e não é como a gente começou a falar, né, sobre, não é artista, não é universitário, não é estudante, são pessoas comuns, são pessoas que estão do nosso lado. A própria violência policial que a gente vive ainda nas periferias e também nos interiores, né, isso também faz parte desse entulho autoritário
da ditadura, isso é reflexo da ditadura. Não pensem que isso está separado desse período, porque não está. É aquela história, né? É o velho sempre disputando com o novo. E aí a gente pensa na música, né, do Erasmo Carlos, que fala: é preciso dar um jeito, meu amigo. Exatamente. Então, dessa forma é que surge esses prêmios, né, de direitos humanos no nosso país. E aí é sobre isso, Rafael. Anderson, tu trouxestes algumas imagens aqui, eu queria pedir pro Johnny colocar no ar, se possível. O Johnny que tá no nosso Twitter. Eu descobri que hoje o nome era Twitter. Eu falava estúdio, tava no estúdio, Johnny. Johnny, você que está no Twitter, por favor, você pode colocar as imagens que o Anderson trouxe. Anderson, enquanto as imagens, olha as imagens no ar. Anderson, conta pra gente como foi feita a apuração dessas imagens, se são imagens de arquivo pessoal, se são imagens de algum museu de imagens, e falasse ainda também da colaboração do Emerson Coelho, Emerson Coelho Júnior, né? do Demax Silva e do Thiago Sarami nesse trabalho aí de apuração para fazermos essa reportagem. O Emerson, principalmente o Emerson, ele é um excelente designer e multimídia, né? Então, eu poderia muito bem ter feito essa matéria e publicado ela como matéria do dia no DOL, mas a gente tem recursos para transformar essa matéria de uma forma que o leitor leia essa matéria com mais facilidade. Então, o Emerson, que está concorrendo junto comigo, né, no prêmio, ele fez esse trabalho de colocar essas... a matéria, para quem não leu, depois pode ir no site do DOL para ler. A matéria é uma matéria muito extensa, é uma matéria grande de fôlego, e seria praticamente impossível deixar essa matéria só com texto, para que as pessoas lessem, porque primeiro que é cansativo você ler na internet, né? Então, qual é o trabalho do Emerson Coy nessa história? Ele colocou de uma maneira fácil de ler, né? E a gente também, na apuração, a nossa querida Eneida Guimarães aí, na imagem. Nessa apuração, a gente também conseguiu áudios, conseguiu fotografias e conseguiu vídeos, né? Então ele distribuiu isso de maneira harmônica e bonita para que as pessoas possam entrar lá, ler o texto, mas também ouvir a voz. Por exemplo, vai ouvir a voz do Elias Sacramento, vai ouvir a voz da Sandra Batista, né? Vai ver vídeos. Por exemplo, o próprio Elias, a família do Elias produziu uma espécie de documentário sobre o Virgílio. Lá também tem esse documentário. Tem um documentário feito em homenagem ao João Batista. Tem uma série de fotos de família da Eneida Guimarães, que também é uma história impressionante, incrível, né? De perseguidos, de uma família inteira perseguida. Passou anos fugindo para não ser morta nem presa, né? Pela ditadura. Então, assim, esse tipo de trabalho que o Emerson Coy fez é importantíssimo. Não pode colocar como algo secundário. O texto é importante, a apuração é importante, o trabalho jornalístico é hiper importante, mas o trabalho de designer e multimídia que foi feito é muito imprescindível. Muito bom as imagens, então, de acervo diverso, então, né? Dos vários entrevistados, né? Vou falar um pouco dessas imagens. Por favor, eu fui coletando com os entrevistados, né? Aqui a gente tem uma imagem da Eneida, isso lá no interior da Bahia, quando eles estavam clandestinos com outros nomes, né? Caramba! Não era o nome real deles, eles usavam codinomes, porque inclusive com documentos falsificados, que era necessário, né? Nessa história, por exemplo, da Eneida, como tu falaste que havia trocado a identidade, em algum momento ela contou pra ti, relatou, se sentia ameaçada mesmo estando na Bahia com uma outra identidade, ela se sentiu perseguida? Ou próximo disso? A Eneida e o marido foram para o interior da Bahia, né? Começaram a militância deles em Goiás. Depois o marido começou a ser perseguido, foi para São Paulo e depois eles foram parar no interior da Bahia para organizar a revolução,
porque eles acreditavam que era possível combater a ditadura militar no Brasil por meio dessa revolução que vinha de dentro, vinha dos interiores, né? Como aconteceu no Araguaia. E depois a história da guerrilha do Araguaia e deles vai se cruzar. Mas eles foram para esse rincão da Chapada Diamantina para fazer essa organização social, né? E lá eles estabeleceram, tiveram filhos, criaram os filhos com outros nomes e sempre atentos, né, aos movimentos que estavam acontecendo nas cidades. Tinham contato com o pessoal, por exemplo, com o pessoal que também estava se organizando com o Marighella. Depois vem o governo Médici e essa repressão começa a se agudizar, ela começa a ficar muito violenta, eles começam a ter notícias, né, das mortes, né, de todo esse pessoal que foi assassinado. Quando chega na guerrilha, eles sabem que a guerrilha tá no auge, né, e os assassinatos estão acontecendo assim a rodo, e aí vem a notícia: olha, vocês vão ter que ir embora, porque senão vocês vão morrer. Eles saem de lá, e aí começam a peregrinação até chegar aqui em Belém, né? Isso tudo com outros nomes. Essa história da família da Eneida daria um filme tranquilamente. Daria um filme tão bom quanto Ainda Estou Aqui, porque é impressionante, assim. Eu fui para casa da Eneida e também passei uma tarde inteira conversando com ela, né? Ela é uma mulher de mais de 80 anos hoje em dia. Os filhos continuam engajados politicamente. Ela também continua engajada politicamente, muito ativa, né? Muito falante. E me contou essa história, e essa história é impressionante, é incrível, porque, imagina, ela era uma estudante de uma líder estudantil na época, que conheceu também o marido, também era um líder estudantil, e a partir desse amor, eles ficam separados por um tempo, né, quase que um Romeu e Julieta desse período, mas ficam separados, assim. Quem lê literatura e conhece Gabriel Garcia Marques tem um livro importante para mim, inclusive, como escritor, como leitor, que é O Amor nos Tempos do Cólera, que o casal se separa e depois se reencontra, né? E eles passaram muito tempo separados, o marido longe, também fugindo, né, da repressão, até que eles se encontram e vão para esse interior. E lá ele desenvolve uma vida inteira. Ela falou que ela voltou lá depois, anos depois, né? Inclusive depois de anistiada. Ela foi anistiada, né? Ela e o marido foram anistiados. E ninguém sabia que ela era Eneida, né? Conheciam ela por outro nome. Falei, não, mas não é Eneida, você é aquela mulher que estava aqui. E o trabalho deles nessa comunidade é muito importante, porque eles alfabetizaram as pessoas, eles viabilizaram elementos de cidadania que muita gente não tinha, tirar documento. Eram pessoas um pouco mais instruídas e que foram para esse lugar e encontraram uma comunidade totalmente desassistida, né? E se envolveram ali com a vida da comunidade, né? Com as lavadeiras, com os agricultores, com os pescadores, assim. É muito bonita a história dessa família. E que me comoveu muito, assim. Foi importante fazer, porque essas coisas... Olha a família deles. Que bonito. Uhum. E me comoveu muito. Eu nas minhas leituras sobre a história do Brasil e sobre o período, a gente fica muito nos fatos, né? Nos fatos históricos e tudo mais, nas datas, nas grandes figuras, né? Ou nos grandes atos. A Marcha dos 100 mil e tudo mais. Ou os artistas, né? Como você falou no começo, que foi exilado, foi preso, torturado e tudo mais. São coisas também tocantes e comoventes. Mas aí você chega numa família como a do Elias e da Eneida, e você vê que tá próximo, poderia ter acontecido comigo, contigo, com a Angelina, com qualquer pessoa que tivesse ali um pensamento um pouco mais diferente, porque a ditadura é isso. Você não precisa ser um opositor ferrenho da ditadura. Você só precisa pensar diferente. E se você pensando diferente, você está em risco.
que a sua liberdade está em risco, a sua forma de falar está em risco, a sua forma de pensar está em risco e a sua vida está em risco, né? E eles sobreviveram, mas a que custo, né? Que custo? Muito difícil, assim, essa saga. Os roteiristas de cinema que estejam por aí ouvindo esse programa vão atrás dessa história da Eneida, porque é incrível, assim. São personagens incríveis. Inclusive, a Eneida está escrevendo um livro que ela pretende, né? Lançar. Eneida, cadê o seu livro? A gente está esperando o seu livro. Eu quero ler, inclusive. E assim, né? Como é que a gente, depois de tanto tempo, ainda precisa que muitos jornalistas, assim como o Anderson, coloquem suas escritas para que essas histórias sejam reveladas, sejam vistas. E é preciso que o Brasil conheça o que aconteceu na ditadura aqui no Pará. Então, é por isso que é tão importante, viu, Anderson? Eu quero aqui aproveitar que estamos aqui na rádio ao vivo, rádio 101.5, a voz da democracia. Na TV também, 8.2. Vamos lá, solta a nossa vinheta do DH Lepa. Dizer assim, o quanto que eu assim, confio que essa matéria vai te dar esse prêmio, porque é exatamente isso. A Dira Paz, esses dias agora, viralizou dizendo que o Brasil não conhece a Amazônia, mas que a Amazônia conhece o Brasil. E realmente é um tema que a gente precisa, sim, que o Brasil se debruce ainda mais. E vamos esperar que o Vladimir Herzog venha para cá, para o Pará, né? Que o DOL, depois de 13 anos, tenha essa oportunidade outra vez de estar participando de um prêmio tão importante como esse. É um compromisso social, né, Anderson? Eu sempre... Rafael me conhece de rede, eu sempre sou muito crítico ao jornalismo, aos jornalistas, inclusive algumas posturas. Mas o que eu posso dizer para os jornalistas que estão eventualmente ouvindo essa conversa aqui, né, super agradável com Rafael e com a Angelina, é que a gente precisa fazer a nossa parte. Não há condições ideais para fazer. Eu, quando fiz essa matéria, eu sou editor e coordenador do DOL. Eu não tenho obrigação de escrever reportagens. Eu posso só editar as matérias do dia. Todo mundo conhece o DOL, é um portal de hard news, né, das notícias do dia e principalmente até de entretenimento, né? Você vai lá e sabe a fofoca do fulano de tal e tudo mais. Então está tudo meio misturado ali, né, nas notícias do dia, como são tantos outros portais importantes do país. Metrópolis, a própria Folha de São Paulo, enfim. Todos os grandes portais do país têm esse perfil hoje em dia. Aqui no Pará e no norte do Brasil é sempre difícil fazer jornalismo, porque jornalismo é caro, é um investimento caro, e caro não só a questão financeira, mas é porque requer muito tempo, muito estudo. Eu sou há 20 anos jornalista, nunca tinha participado de nenhum prêmio, mas eu tenho essa consciência de que a gente precisa fazer. Então, não vai ter condições ideais para fazer, nunca vai ter. Se você, jornalista, não levar a sério a sua profissão e entender que você é um ente responsável e que cumpre uma função social dentro do que a gente vive, você não vai fazer. Então, assim, a gente precisa, como profissional, a gente precisa estudar, a gente precisa ler e a gente precisa ir além disso, né? Porque estudar e ler é uma função quase que, não vou dizer passiva, mas menos ativa do que fazer. Você tem que botar a mão na massa, fazer, dizer, olha, isso me comoveu. Se te comoveu, vai comover a Angelina, vai comover o Rafael, vai comover outras pessoas. E partir para fazer, né? É sempre difícil. Talvez a equipe que você tenha não seja a equipe ideal, os recursos que você tenha não sejam os recursos ideais, o tempo que você tenha não seja para isso. Para eu fazer essa matéria, por exemplo, eu trabalhei dobrado. Eu trabalhei o meu turno de editor e trabalhei um turno como voltei aos velhos tempos de repórter, né? Eu passei 10 anos trabalhando como repórter em redação. Fui repórter do Liberal, fui repórter do Diário do Pará, em jornais impressos que hoje em dia estão quase extintos, né? Mas eu tive essa experiência na reportagem. E eu arregacei as mangas, deixei ali a minha cadeira de editor e de coordenador e voltei para essa apuração da reportagem, que é uma coisa que é difícil,
né? Mas eu acho que precisava ser feito. Como eu falei para vocês no começo, foi um impacto muito grande em mim. E eu acho que não fazer, eu acho que estaria muito arrependido se não tivesse feito essa matéria, independente de qualquer coisa, independente do prêmio, independente dessa indicação. Não é por nada. E eu sempre, hoje em dia eu coordeno as matérias especiais do DOL. E eu chamei ali os jovens jornalistas para a gente se organizar para fazer essas matérias, né? E eu sempre digo para quem continua fazendo, né? Porque muita gente não continuou. Alguns não continuaram fazendo as matérias especiais, mas para os que continuaram fazendo comigo, eu sempre digo: façam por vocês. Façam pelo brio de vocês, pelo orgulho de vocês, para vocês olharem no final do trabalho e dizer assim: isso é bom e fui eu que fiz, sabe? Isso é bom e afetou no sentido mesmo do afeto, afetou quem leu, né? Chegou em alguém, de certa forma fez a diferença para alguém. Então eu volto a falar para os jornalistas: não vai ter as melhores condições nunca, não vão ser as condições ideais, mas nós precisamos fazer. Anderson, eu queria te agradecer, primeiro, pela disponibilidade de vir aqui, né, conversar com a gente sobre esse tema. Segundo, te agradecer pelo material que tu realizaste, né? Eu tive acesso a ele desde a semana passada pela Angelina. Além dos holofotes que ele lança sobre essas histórias tão esquecidas, também gera reflexão na gente, né? Traz a reflexão de volta à tona e dizer da importância disso, né? A Angelina já me mandou uma mensagem ali dizendo: olha, matéria vencedora. Eu falei: ué, como assim? É dia 7 o prêmio. Será que a Angelina tá sabendo de algo que eu não tô sabendo? Então, dia 7, na próxima terça-feira, a gente vai ter o 47º prêmio Vladimir Herzog, que pode ser acompanhado, vai ter transmissão online, né, Anderson? Tem uma transmissão ao vivo, né, do Instituto Vladimir Herzog. É uma reunião formal, né? Vai ter uma cerimônia que tu vai pra lá, ou coisa do tipo, ou não? Vai ver de casa? Eu acho que tem uma cerimônia De para entrega, receber, né? de entrega, mas eu acho que só para quem ganhar de fato, né? Nós vamos pra lá, com certeza. Ela vai contigo, ó. Tomara, eu tô torcendo e acreditando que a gente pode. Eu sempre digo assim: os dois outros concorrentes são de grandes sites, né? Do Repórter Brasil e do Metrópolis, que é um site enorme, que tem uma tradição de ganhar prêmios e tudo mais. Nós estamos aqui meio que Davi contra Golias,